Eu também descobri que era corno porque minha esposa foi fazer banheirão. Só que ela foi fazer esse banheirão com a prima dela, na academia, e elas foram parar no hospital. E eu só descobri porque eu fui chamado no hospital. Eu era casado há 3 anos. E quando eu conheci a minha namorada, foi porque eu me mudei pra outra cidade pra poder trabalhar. Eu tinha perdido meu emprego, não tava conseguindo trabalho em lugar nenhum. E surgiu uma oportunidade, porque o meu cunhado era dessa empresa e era um cargo grande onde eu ia receber muito bem. Eu aceitei e me mudei. Pois bem, lá nessa cidade eu fiz morada, comprei uma casinha, né? Primeiro eu aluguei, depois comecei a trabalhar, juntei um dinheirinho, comprei uma casinha e fiz moradia ali, que ali agora era o meu lar. Conheci a minha querida namorada. Ela trabalhava numa lanchonete que eu passei a frequentar, acabei cantando ela, pedi um número, ela me deu e nós começamos a namorar. Na época, eu lembro que o meu cunhado me contou que tinha um bafafá na cidade dizendo que ela cortava pro outro lado, que ela gostava da mesma fruta que eu, que ela chupava até o caroço. E eu falei que não fazia sentido, que aquele povo era fofoqueiro, que não tinha um porquê, senão ela não teria saído comigo, não teria aceitado namorar comigo. E aí ele falou pra mim que não necessariamente ela poderia gostar só de mulher, ela pode gostar dos dois, mas que de qualquer forma era pra eu perguntar pra ela. Eu perguntei e ela negou. Disse que era hétero, que gostava só de mulher e tudo certo. Eu conheci toda a família dela e a família dela ficou extremamente feliz por me conhecer, dizendo que eu tinha sido enviado de Deus, que eu era uma bênção e isso, aquilo. E eu não entendi o porquê. Meu sogro e minha sogra me paparicava de noite. A família deles eram bem grandes, ela tinha tios, ela tinha primas, ela tinha tias, ela tinha de tudo. Pois bem, casamos, né? Viemos a nos casar, ela foi morar comigo, tudo bonitinho. E eu já tinha 3 anos de casado com ela, até que eu recebo uma ligação do hospital dizendo que a minha esposa estava lá e que era pra eu ir pra lá. Eu saí do trabalho, gente, igual um desesperado e fui pro hospital. Quando eu cheguei lá, conte como é pra parte da blogueira. A minha cidade tinha uma academia, uma única academia. E aí, quando eu cheguei lá, estava a prima dela, estava o gerente da academia. E a minha mulher, minha querida mulher, tinha entrado. Por quê? Ela tinha caído, tinha quebrado o braço de tal maneira que ela teria que fazer uma cirurgia. E aí eles ficaram tão desesperados porque o plano dela não cobriu a cirurgia e eu teria que pagar. O plano cobriu toda a parte da entrada, da consulta, disso, daquilo. Mas aquela cirurgia em específico, o plano dela ainda não cobria pelo tempo de carência. Ela tinha acabado de casar comigo, eu tinha acabado de botar ela no plano da empresa. E aí eles me ligaram desesperados porque ela não tinha como pagar. Eu cheguei, né, perguntando o que tinha acontecido pra prima dela. E a prima dela falou pra mim que ela tinha caído na academia, um peso tinha caído em cima, e não sei o que ela tinha quebrado o braço e tal. Ajeitei tudo que eu tinha pra ajeitar, paguei tudo bonitinho, a cirurgia, desesperado, preocupado. E eu estava na sala de espera. E eu vi que o gerente, ele não saía de lá. E aí eu fui conversar com ele. A prima dela foi tomar um café, sei lá o que ela foi fazer. E eu fui conversar com ele. Eu falei, olha, muito obrigada por você ter trago a minha esposa, né? Eu paguei tudo bonitinho, vai dar tudo certo, tô vendo que você tá bem nervoso. E aí ele falou pra mim, cara, eu tô muito nervoso pelo que aconteceu. Eu tô aqui esperando a oportunidade pra conversar com você, porque você vai ficar sabendo de qualquer forma, porque você sabe como a nossa cidade é pequena. E eu já olhando pra cara dele assim, ó. Tipo, ué, o que tem? Saberem que a minha esposa caiu, quebrou o braço? Eu falei, olha, foi um acidente. Não tem problema, não vou processar a academia. Ela caiu, minha mulher é desastrada mesmo, caiu, quebrou o braço, não tem problema. Não foi culpa da academia. Aí ele ficou olhando pra minha cara e falou, não é isso não tô com medo de processo não. Eu falei, o que foi, querido? Ele falou assim, o que a prima dela contou pra você? Eu falei, que ela caiu, né? Quebrou o braço, um peso caiu em cima, sei lá o que, quebrou o braço, porque o braço dela quebrou em 2 lugares. E aí ele falou, não foi isso não. Eu falei, como assim, querido? E ele começou a falar, olha, eu peguei a sua esposa fazendo banheirão, não sei se você conhece essa expressão, e eu não conhecia. Eu falei, banheirão? Não tinha sido um acidente da academia. Ele falou, pois bem, estava na recepção quando umas alunas começaram a me chamar, dizendo que estavam sendo feito um banheirão lá no banheiro. Eu pedi para as mulheres sair do banheiro e entrei. Minha recepcionista foi comigo. Nós batemos na porta do banheiro e estava essa mocinha, que no caso é a prima dela, e a sua esposa furianfando no banheiro, por isso que o nome é banheirão. E aí ele falou que entrou no banheiro, mas que ele não entrou na cabine, porque ele não podia entrar, porque as duas estavam sem vestes, ele era homem. Então quem entrou foi a recepcionista dele junto com ele, que ele ficou mais ou menos assim, na parte de trocar de roupa. Não tinha ninguém, ele tinha pedido para as meninas saírem. E aí a recepcionista foi lá, tirou as duas, pediu para as duas saírem. E no meio do caminho, no desespero, elas molhadas, com sabão, com isso, daquilo, a minha esposa caiu em cima do braço dela, bateu não sei na onde e quebrou o braço. Eu falei, então você tá me dizendo... Eu falei,
recapitulando aqui a mensagem. Você tá me dizendo que a minha esposa estava me traindo com a prima dela dentro do banheiro da academia? E ele falou que sim, que isso era festinha, né? E que isso era normal acontecer, que direto isso acontecia, mas que a cidade era pequena e que eu ia ficar sabendo, porque ele me conhecia. Que foi um bafafá na academia, que tinha muita gente lá. Foi num horário de pico, isso geralmente acontecia em horários que não era horário de pico. O corno aqui agradeceu, quem vos informou o chifre, né? Ele foi embora, a prima dele voltou, eu falei assim, banheirão, né? Então você tava fazendo banheirão, né? Fui pra minha casa, tomei um banho, me acalmei, fui pra casa da minha sogra, contei o que tinha acontecido, contei o que elas estavam fazendo, falei que eu não ia voltar lá, que tava tudo pago, mas que eu iria pedir o divórcio. Tinha sido corno, humilhado, a cidade toda ia ficar sabendo. A cidade toda ficou sabendo, foi um comentário, a minha mulher foi operada, ficou tudo bem, ela tentou conversar comigo quando ela saiu do hospital de todas as formas, mas eu já tinha pegado todas as coisas dela e botado na casa da minha sogra, pediu o divórcio, ela assinou e foi isso. Assim que eu descobri que eu era corna. Foi um bafafá na família delas, queridos.